Olá, turma! Nessa aula nós vamos falar sobre arcos côngruos. Bom, arcos côngruos ou arcos congruentes são arcos que possuem a mesma extremidade. Vamos ver como é que é isso? Vamos tomar então arcos côngruos a 60 graus. Vejam só, temos aí um círculo trigonométrico. Observem que aqui aparece o ponto A. Esse ponto A é a origem de qualquer arco que a gente tome no círculo trigonométrico. Então, um arco de 60 graus é um arco AP, né? Ele tem a origem em A e extremidade no ponto P. Observe que esse 60 graus aqui corresponde à abertura do ângulo central aqui, ó, tomando aqui é 60 graus. Enfim, vamos tomar arcos côngruos a 60 graus. Então, se eu pegar qualquer ângulo que tem extremidade em P, ele vai ser um arco côngruo. Primeiro vamos tomar um ângulo aqui, ó, partindo de A, eu vou dar um giro de 360 graus e vou voltar para esse ponto P. No outro exemplo, eu vou pegar um outro ângulo a partir de A, com origem em A, e vou caminhar aqui no sentido negativo, no sentido horário. E aí eu vou chegar aqui nesse ponto P, certo? Então, no primeiro exemplo, eu vou caminhar aqui no sentido anti-horário, que é o sentido positivo para a gente, sentido anti-horário. Eu venho aqui, caminho 360 graus e continuo aqui, cheguei em 420, tá? Foi o que eu fiz. Caminhei 360 graus mais 60 graus, cheguei em 420. E vamos observar que esse ponto aqui é exatamente o ponto onde eu tenho o arco de 60 graus. Por quê? Porque esse arco, tomando de A até P, é um arco de 60 graus, certo? Então, eu tenho que o arco de 420 graus, que foi esse que a gente tomou em A, deu uma volta e chegou até aqui. Ele tem a mesma extremidade do arco AP de 60 graus. Se eles têm a mesma extremidade, podemos concluir que eles são arcos côngruos. 420 graus e 60 graus são arcos côngruos. Vamos ver outro exemplo aqui. Vou partir aqui do ponto A, origem A. Vou caminhar aqui no sentido negativo, que é o sentido horário. Eu dei uma volta, cheguei aqui e vou somar mais 60. Cheguei aqui em menos 360 e vou somar mais 60. E aí ele volta para cá. Ou seja, no final das contas eu tenho um ângulo de menos 300 graus, que tem a origem em A, e aqui a extremidade em P. Então esse arco azul aqui, AP, correspondente a menos 300 graus, ele tem a mesma extremidade desse arco AP de 60 graus, aqui, esse vermelhinho. Então, 60 graus e menos 300 graus, eles são ângulos que têm a mesma extremidade. São arcos que têm a mesma extremidade, portanto, eles são arcos côngruos. Joia. Então, como é que a gente faz para calcular arcos côngruos a 60 graus? Então, sempre que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou 60 graus. No primeiro exemplo, eu somei com 360, achei 420. 420 é um arco côngruo a 60 graus. No primeiro exemplo, eu dei uma volta no sentido positivo. Eu posso dar duas voltas, que é 2 vezes 360 mais 60, 780. Eu acho um outro arco côngruo a 60 graus. 780 tem a mesma extremidade que o arco de 60 graus. Posso dar 3 voltas, somar mais 60, 3 vezes 360 mais 60 dá 1140. Acho mais um arco côngruo a 60 graus. Posso fazer isso no sentido negativo, tá? No sentido horário, posso dar uma volta no sentido horário e somar mais 60. Então, menos 360 mais 60 é igual a menos 300. Menos 300 é um arco côngruo a 60 graus, como nós vimos no exemplo. E posso também dar duas voltas no sentido negativo, né? 2 voltas no sentido horário e somar com 60. E vou achar um arco que tem a mesma extremidade que 60 graus, menos 660.
Então, 420, 780, 1140, menos 300 e menos 660 formam um conjunto de arcos côncavos a 60 graus. Para obter esses valores, eu uso uma fórmula de recorrência, né? Nós usamos essa fórmula, esse raciocínio recorrente aí, que pode ser resumido na seguinte fórmula: alfa é igual a 60 graus mais k vezes 360. Alfa vai ser o arco côncavo a 60 graus, né? Que aqui, nesse caso, resultou esses valores, né? Cada um desses valores aqui são esses alfa aqui. 60 graus mais k vezes 360. Aqui, 1, 2, 3, ou então menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, k é um número inteiro. Tá certo? Muito bem. Vamos agora ver como é que fica a expressão geral dos arcos côncavos a 1 alfa zero escrito em graus, né? Quando o ângulo vem em graus, qual a expressão geral dos arcos côncavos a esse ângulo? Então, a gente pode escrever como alfa igual a alfa zero mais k vezes 360 graus, onde k pertence a z, né? Foi o que nós vimos para o caso de 60 graus. Então, alfa igual a alfa zero mais k vezes 360. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Exemplos de expressão geral dos arcos côncavos a valores de alfa escritos em graus. Então, a equação geral dos arcos côncavos a 45 graus, como é que vai ser? Para achar o conjunto de arcos côncavos a 60 graus, a gente usa a seguinte fórmula: alfa é igual a 45 graus mais k vezes 360, onde k pertence a z. Como é que é a equação geral dos arcos côncavos a 310 graus? Vai ser o quê? Alfa é igual a 310 graus mais k vezes 360, onde k pertence a z. Qual é a equação geral dos arcos côncavos a 270 graus? Alfa igual a 270 graus mais k vezes 360, onde k pertence a z. Então aí temos exemplos de expressão geral dos arcos côncavos a ângulos escritos em graus. Vamos trabalhar um pouquinho também alguns exemplos em radianos. É muito importante trabalhar com radianos ali. Vou pegar π sobre 4 radianos. Como é que a gente acha arcos côncavos a π sobre 4 radianos? Então, vou pegar π sobre 4 e eu posso somar aqui pegar uma volta completa e somar com π sobre 4. Uma volta completa em radianos é 2π. 2π radianos tem uma volta completa. Então, 2π mais π sobre 4 vai dar 9π sobre 4, que é 9π sobre 4 radianos, é um arco que é côncavo a π sobre 4. Posso pegar duas voltas completas, né? Duas voltas, 2 vezes 2π mais π sobre 4, tem 17π sobre 4 radianos, é côncavo a π sobre 4. Ou seja, eles são arcos que têm a mesma extremidade. Eu posso pegar uma volta no sentido negativo, uma volta no sentido horário, e somar com π sobre 4, vou achar um arco que tem a mesma extremidade que ele. Então, menos 7π sobre 4 radianos tem a mesma extremidade de π sobre 4. Portanto, eles são côncavos. Joia. Então, como é que a gente escreve expressão geral dos arcos côncavos a π sobre 4? Então, tomando aqui esse conjunto de arcos côncavos a π sobre 4, ó, tá vendo? Cada um desses elementos ele pode ser escrito da seguinte maneira, através da equação geral dos arcos côncavos a π sobre 4. Eles podem ser escritos como alfa igual a π sobre 4 mais 2kπ, onde k pertence a z. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui, ó, voltas no sentido positivo ou negativo, né? Voltas de uma volta completa. Aqui k voltas completas, né? K vezes 2π, que é escrito geralmente como 2kπ, mais π sobre 4, tá certo? Então eu acho números que fazem parte do conjunto dos arcos côncavos, né? Cada um desses números aqui é obtido através de um valor de k inserido nessa fórmula aqui. Então temos a expressão específica para π sobre 4. De um modo geral, o que a gente tem? Expressão geral dos arcos côncavos a um ângulo alfa zero quando ele vem escrito em radianos. Como é que eu escrevo? Bom, alfa igual a alfa zero mais 2kπ.
Então, alfa e alfa zero são arcos que são côngruos, né? Então, o conjunto de arcos côngruos a alfa zero é calculado da seguinte maneira. Eu vou pegar o alfa zero e o somar com 2κπ, onde K pertence a Z. Vamos ver alguns exemplos aqui de expressão geral dos arcos côngruos a alfa zero com esse ângulo agora em radianos. Equação geral dos arcos côngruos a π sobre 2 radianos é π sobre 2 mais 2κπ, onde K pertence a Z. Como é que eu escrevo a equação geral dos arcos côngruos a 11π sobre 6 radianos? Vai ser alfa igual a 11π sobre 6 mais 2κπ, onde K pertence a Z. E a equação geral dos arcos côngruos a π radianos vai ser o que? Alfa igual a π mais 2κπ, onde K pertence a Z. Então é isso aí, minha gente. Temos nessa aula aqui a respeito de arcos côngruos. Então, muito obrigado e até a próxima.